aluno do sétimo ano, chegamos à semana 3 do PET 6. E nessa semana a gente vai continuar vendo a parte de simetria, de plano cartesiano. Vamos lá? Na primeira questão, ele fala que Marimar está utilizando o jogo de xadrez para trabalhar matemática com seus alunos. Ela apresentou o tabuleiro ao lado e o comparou a um plano cartesiano. Após verificarem em qual quadrante o peão está, então vamos ver aqui em qual quadrante que ele está. A gente conta aqui, ó, primeiro, né, segundo, terceiro. O peão está no terceiro quadrante. Então, após verificar onde o peão está, ela solicitou que os alunos desenhassem essa peça em outros 3 quadrantes do plano cartesiano. Não em qualquer lugar, mas sim o simétrico desta peça em relação à origem do plano cartesiano. Então, vamos lá. Em relação à origem. Então, onde que está em relação à origem? Relação à origem, aqui, ó. Ele está 2 casas para o lado negativo do x. Então, ele vai aparecer 2 casas para o lado positivo do x, né? Em relação à origem, eu troco tudo. Ele está 3 casas em relação para baixo, em relação ao y, né? Seria como se fosse menos 3 aqui. Então, ele vai 3 casas para cima, no mais 3. Então, ali está a minha peça. Ele estava no primeiro quadrante, ele vai ser, o simétrico dele em relação à origem vai ser no primeiro quadrante. Continuando aí, então, em relação ao eixo X. Então, vamos fazer o zoomzinho aqui em relação ao eixo X. Então, no eixo X não muda, ele vai continuar no mesmo lugar. Só que estava para baixo, agora ele vai para cima. Ele estava 3 casas para baixo, ele vai 3 casas para cima em relação ao eixo X. Aí o nosso é simétrico. Agora, em relação ao eixo Y. Então, em relação ao eixo Y, o Y vai manter, né? Ele está na terceira casa para baixo, vai continuar 3 casas abaixo do eixo X. E ele está 2 casas para o lado esquerdo. Então, ele vai passar a estar 2 casas para o lado direito. Então, aí é o simétrico dele em relação ao eixo Y. Desenho o peão nessas 3 novas posições, então isso a gente já fez. Na 2, fala aí, Anderson desenhou no plano cartesiano abaixo, que está aqui do lado, metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo Y. Então, aqui, ó, o eixo Y é o eixo de simetria. Observe e responda as questões a seguir. Então, se ele desenhou uma figura simétrica, o outro lado aqui, ó, a gente começando aqui de cima, esse primeiro ponto aqui, ó, os pontos que estão no eixo X vai continuar no eixo X, né? Agora, esse outro ponto aqui, ó, ele vai, em relação ao eixo Y, ele continua o mesmo, mas ele vem ele muda o sinal do eixo X. O outro aqui, ó, a mesma coisa, tá vendo? Então, vamos pôr a estrela dele, desenhar ela aqui, né? Formou uma estrela simétrica em relação ao eixo Y. Na letra A, ele fala quais são as coordenadas dos 6 vértices da figura, os quais se encontram plotados no plano cartesiano. Então, aqui, a gente começar aqui de cima, do vértice mais alto aqui, ó. Quando o x é 0 e o y é 5. 0, 5. Depois aqui, ó, seguindo no sentido anti-horário. Aí eu tenho esse outro ponto aqui, ó. O x é menos 1, o y é 2. Agora, continuando aqui, ó. O x é menos 4, o y continua 2. Agora veio para o eixo X. O X é menos 2, então o Y é 0, porque está no eixo. Aí aqui, ó, no próximo, o X é menos 3, o Y também é menos 3. Então, menos 3, menos 3. E esse aqui, outro ponto que está no eixo Y. Então, menos 1 é o Y
e o x, como está no eixo y, é 0. Então, ele pergunta na letra B, quais são as coordenadas dos 4 vértices que teremos que determinar para concluir a figura? Então, quais são as coordenadas, os 4 vértices que a gente vai ter que determinar? Então, a gente vai ter que determinar aqui, ó, esse vértice aqui, porque os que estão no eixo y continua lá. Então, os 4. Então, vai ser esse aqui, ó. O que era menos 1, 2, vai passar a ser 1, 2. O que era menos 4, 2, vai passar a ser 4, 2. O que era menos 2, 0, vai passar a ser 2, 0. E o que era menos 3, vai passar a ser 3, menos 3. Continuando, então, na mesma questão 2, na letra C, ele fala: o que devemos fazer em relação às coordenadas dos 4 vértices plotados no plano que não pertencentes ao eixo Y para obter os 4 vértices restantes para completar a figura? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que achar o simétrico em relação à abscissa, que é o x, não é isso? Então, achar o simétrico é só multiplicar por menos 1. Então, aqui, ó, manter a abscissa e manter a ordenada? Não. Manter a abscissa? Não, eu tenho que modificar. E multiplicar por menos 1 a ordenada? Não. Aí eu estaria achando em relação ao eixo x. Letra C, multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada? É isso, né? Letra C. Depois, o outro, multiplicar a abscissa por menos 1 e multiplicar a ordenada por menos 1. Não, aí se eu quisesse achar em relação à origem do plano cartesiano. Agora, na letra D, o que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo Y, dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo Y, dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Por quê, gente? Olha aqui, ó. Ele já está no eixo, então a gente não põe na mesma distância. Então, como a distância dele é 0. O simétrico de 0 é 0. Então, ele já está ali, não está distante, não tem distância nenhuma. Então, ele vai ser o próprio ponto. Então, eu escrevi, ó, porque o número 0 não possui simétrico. Ele está sobre o eixo de simetria. Então, usamos o próprio ponto, pois sua distância ao eixo é nula. Na 3, as ilustrações abaixo, a linha tracejada indica o eixo de simetria. Desenhe a figura simétrica em cada uma das ilustrações. Então, simétrica é como se estivesse sendo visto no espelho. Então, aqui, ó, essa linha, nessa primeira figura, que já está no eixo de simetria, ela vai estar assim mesmo. Esse primeiro ponto aqui, então, ó, ele está 3 pontinhos para cima. Então, eu vou pôr ele 3 pontinhos para baixo. O próximo ponto, e vou pôr a linha, né? E unir aqui. O próximo ponto aqui, ó, está a 4 pontinhos para cima do eixo. Então, vai estar 4 pontinhos para baixo do eixo. Vamos unir aqui. Agora, o próximo aqui, ó, está 2 pontinhos para cima do eixo. Então, vou pôr 2 pontinhos abaixo do eixo. Unir lá. E o outro já é o que está no próprio eixo. Achei o simétrico em relação ao eixo. E agora aqui, esse aqui não está encostado a outra figura. Mas aqui, ó, aqui está 4 para cima, eu vou pôr 4 para baixo. O próximo, 2 para cima, eu ponho 2 para baixo. E já uno para não fazer confusão. Aqui, o próximo, tá esse aqui, 3 para cima. E eu vou pôr 3. Desculpa. Eu vim para cá, né? Eu fui no sentido horário. Esse aqui tá o mesmo tanto que tá para cima, eu pus para baixo. Agora aqui, ó, tá na mesma linha. Eu vou pôr aqui, ó, o mesmo tanto que tá para cima, para baixo e vou ligar. O outro aqui, ó,
esse aqui no meio, no centrinho aqui, ó. Contei o tanto e coloquei ele aqui. Agora, o último aqui, ó, 3 para cima, 3 para baixo. E unindo os pontos, eu achei a figura aqui. Na questão 4, fala, no plano cartesiano abaixo, só que eu coloquei ao lado de novo, né? Temos a metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo Y. Então, o eixo de simetria é o Y. O Y não vai mudar. Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano. Em seguida, marque nesse plano simétrico desses pontos em relação ao eixo Y e desenhe a outra metade da figura. Então, vamos lá. Vamos colocar, eu não vou colocar aqui de lado, não. Vou colocar na própria figura os pontos. Olha lá, esse de cima. Quando x é menos 3, o y é 5. Então, menos 3, 5. Agora, o da pontinha aqui, ó. Quando x é menos 5, o y é 3. Aqui, ó. X menos 3, y1. Aqui, ó. X continua menos 3 e o y2. Aqui é o ponto. O x menos 3 e o y4. E tem os da beiradinha aqui, ó. Os do eixo 0, 4 e 0, 2. Os pontos que eu vou... O 0, 4 e o 0, 2 já está no eixo. Então, aqui, ó, o menos 3, 5 vai para o 3, 5. O menos 3, o menos 5, 3 vai para o 5, 3. Vou unir lá. O menos 3, 1 vai para o 3, 1. Olha lá. O menos 3, 2 vai para o 3, 2. Vai unir aqui, né, com o eixo. Agora, o outro que falta, o menos 3, 4, vai para o 3, 4. E a gente termina de fazer a figura. Então, é isso. Até esse foi o PET 6, a terceira semana do PET 6. Até a próxima semana.